Boa noite, alunos. Hoje daremos continuidade à matéria de estatística, na parte de estatística descritiva, com mais alguns cálculos sobre medidas de posição. Vamos lá. Então, hoje vamos falar sobre as separatrizes, que são medidas de posição. Além das medidas de posição já estudadas, existem outras que se baseiam em sua posição na série. Assim, a mediana, quartis, percentis e decis são conhecidos como separatrizes. Quartis são os valores de uma série que a dividem em 4 partes iguais. Então, nós temos 3 quartis, Q1, que é o valor situado na série, de tal modo que uma quarta parte dos dados é menor que ele. Então, quartil 1 é o número que está localizado exatamente no ponto 25%. O Q2, ele está localizado no ponto 50% e o Q3 está localizado no ponto 75%. Nós temos também os percentis e os decis. Percentis, o próprio nome já está falando, são os 99 valores que separam uma série em 100 partes iguais, é o percentual. Então, se eu quero saber qual é o percentil 58 de uma série, eu estou querendo saber qual é a posição que está o número que representa 58% da série. E os decis são 9 valores que representam uma série em 10 partes iguais. Então, é o decil 10, o decil 20, o decil 30 e assim por diante. Para calcular o cálculo dos quartis, percentis e decis, utilizamos a mesma fórmula da mediana, substituindo o número correspondente ao denominador pelo número de ordem do quartil, decil ou percentil, multiplicando-o também por um numerador, que eu vou chamar de K. Mas esse K, ele não tem nada a ver com o número de classes que nós aprendemos anteriormente. É apenas uma constante. Então, eu vou pegar essa fórmula da mediana e, ao invés de colocar dividido por 2, onde está descrito em vermelho, eu vou dividir pelo número do quartil, pelo número do percentil e assim por diante. É a única mudança que vai ter. Então, vamos olhar como ficará isso nos exemplos a seguir. Neste slide, trabalharemos com a fórmula da mediana e queremos descobrir qual é o Q1, quer dizer, o quartil 1, que se refere a 25%. Então, primeiramente, nós temos que localizar na classe qual a classe onde se encontra a posição relativa ao Q1, que é os 25%. Então, vamos olhar lá na tabela. Na primeira linha, eu tenho na frequência relativa 10% das estaturas que se encontram nessa classe. Na segunda classe, eu tenho mais 22,5%. Então, se pensarmos na frequência acumulada relativa, na primeira classe eu terei apenas 10% das estaturas. Na segunda classe, vai variar entre 11% até 32,5%. O que significa que esse quartil 1 de 25% se encontra na segunda classe, porque ele está entre o intervalo de 11 até 32,5%. Depois de decidir e de resolver qual é a classe onde se encontra o Q1, eu vou substituí-lo na fórmula da mediana. Então, vamos lá.
Q1, 25%, é igual ao limite inferior da classe mediana, da classe do quartil, né? Então, a gente olha aí e nós temos que o limite inferior é o 154, que já está até pintado em amarelo. Mas eu quero calcular aquele somatório de frequência dividido por 2. Então, vamos lá. Somatório de frequência é o quartil o quê? É o quartil 1. Então, eu vou colocar 1 vezes. Qual é o somatório de frequência? Então, se a gente olhar lá na primeira coluna, eu tenho 40 estaturas. Então, eu vou fazer 1 vezes 40. Dividido por quantos quartis que existem? Existem 4 quartis, então eu divido por 4. Menos a frequência acumulada anterior. Se eu estou na linha 2, na classe 2, qual é a minha frequência acumulada anterior, da classe anterior? É a frequência 4, que já está pintada de verde, lá na tabela também. Vezes 4, por quê? 4 é a amplitude por classe, é o intervalo que está variando cada classe, dividido pela frequência do quartil. Então, a frequência do quartil é a segunda classe, 9. Depois que nós colocamos todos esses valores, é só fazer a conta, né? Então, 154 mais 1 vezes 40 dividido por 4 vai dar 10. 10 menos 4, 6. 6 vezes 4, que é relativo à amplitude, dividido por 9. Fazendo esse cálculo, eu tenho 154 mais 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 9 dá 2,66, que me resulta em 156,7. Então, nesta interpretação da tabela, eu concluo que 25% das pessoas mais baixas medem 156,7 centímetros. Uma outra medida de posição que nós vamos aprender agora é relativa ao percentil. Então, nesse caso, eu quero saber qual é o P40, o percentil 40. Qual é o número, qual é a estatura que se encontra na posição de 40%. Então, novamente, eu preciso localizar em qual classe se encontra a posição relativa ao P40. Vamos lá para a frequência relativa. Na primeira linha, eu tenho 10%. Na segunda linha, 32,5%. Na terceira linha, eu tenho 60%, ou seja, eu tenho uma frequência acumulada nessa terceira linha que varia entre 32,5% até 60%. Neste intervalo se encontra o P40. Então, eu já determinei que esse meu P40, ele se encontra na terceira classe. Feito isto, eu vou substituir esses dados na fórmula da mediana. Então, vamos lá, realizando as adequações, é claro. P40, 40%, é igual ao limite inferior da classe desse P40, que no caso é a terceira classe. O limite inferior é o 158, que está pintado em amarelo. Mais, então eu vou colocar dentro da fórmula aí, é o P40. Então, eu faço 40 vezes. Qual é o total
total de pessoas que foram medidas nesse exemplo foram 40 pessoas. Então, 40 vezes 40 dividido por 100, porque eu estou medindo o percentil, e o percentil divide sempre qualquer série em 100 números. Menos a frequência acumulada anterior, da classe anterior. Se eu estou falando na terceira classe, eu vou pensar na frequência acumulada da segunda classe, que é o 13, que está pintado em verde. E multiplicando pelo H, que é a minha amplitude, que é o intervalo entre as classes, quanto que está variando, que é 4. Tudo isso dividido pela frequência da classe do percentil 40, que é 11. Substituindo esses valores, como vocês podem observar na sequência da fórmula do cálculo, nós chegamos em 159 centímetros. Então, o que eu posso interpretar? Que nesta tabela, 40% das pessoas mais baixas medem 159 centímetros. Neste slide, nós vamos fazer um exemplo relativo ao decil. Decil 9, ou seja, eu quero saber o decil 9, que é 90%. Inicialmente, nós temos que localizar onde que esse 90%, qual classe que ele está localizado. Então, vamos lá para a quarta coluna. Na primeira linha eu tenho 10%, na segunda linha 32,5%, na terceira linha 60%, na quarta linha 80%. E na quinta linha, eu vou ter 92,5%. O que significa isso? Que os números elencados na quinta classe, eles variam entre 81% até 92,5%. Localizada a quinta classe, nós vamos novamente aplicar a fórmula da mediana, realizando as suas adequações. Então, vamos lá. D9, que é decil 9, que representa 90%. Então, primeiramente, eu vou pegar o limite inferior dessa classe, que é 166, pintado em amarelo. Mas, qual decil que é mesmo? É o 9. Então, eu faço 9 vezes. Quantas pessoas que foram medidas nessa tabela? 40. Então, é 9 vezes 40. Dividido, se eu tô falando em decil, eu vou dividir por 10. Né? Então, é 9 vezes 40 dividido por 10. Menos a frequência acumulada da classe anterior. Então, a minha classe é a quinta que eu estou trabalhando, eu vou pegar a frequência acumulada anterior, que é os 32, que está pintado em verde, vezes a amplitude da classe, que é 4, dividido pela frequência da quinta classe, que é 5. Então, eu vou ter 166 mais 9 vezes 4, 360, dividido por 10, que vai dar 36, menos 32 vezes 4, dividido por 5. E vou realizando todos os cálculos, como vocês podem observar nesse slide. Ao final, eu chego na medida de 169,2 centímetros. O que representa isso? Que nesta tabela, 90% das pessoas mais baixas medem 169,2 centímetros. Então, como vocês observaram, decil, quartil, percentil e mediana usam praticamente a mesma fórmula. Só muda o K, que é aquela constante que vai mudar de acordo com a natureza da posição. Então, o decil
o próprio nome já está falando, ele vai dividir por 10. O percentil, ele vai dividir por 100. E o quartil, ele vai dividir por 4.